Olá! No vídeo anterior começamos a ver os temas da 4ª Semana Nacional de Fé e Compromisso Social, que está a se realizar desde o dia 25 de julho até ao dia 1 de agosto. E já mostramos também no vídeo anterior o espírito dessas semanas, por que se realizam. E também no vídeo anterior vimos os subtemas, dois primeiros, o direito à vida e o direito à saúde, porque o tema geral é direitos fundamentais na perspectiva da doutrina social da Igreja. Hoje nós vamos dar continuidade e falar brevemente dos outros 3 subtemas, que são direito fundamental à educação, o direito fundamental à liberdade de expressão e a questão de direitos e ideologias. Antes de avançarmos, eu lhe convido já a inscrever-se neste canal, se é que ainda não se inscreveu, e caso gostar dessa reflexão, eu lhe convido a colocar o seu like no lugar próprio. Cada tema vai terminar com perguntas de reflexão e eu lhe convido a responder a essas perguntas colocando os seus comentários. Então vamos lá. Direito fundamental à educação. Conforme estamos a dizer, direito fundamental, a educação constitui na Constituição da República de Moçambique um direito fundamental. Isso é verdade. Por que constitui um direito fundamental? Porque a educação é um imperativo para todos nós. No marco dos objetivos fundamentais, a educação constitui um direito e um dever de cada cidadão. Um direito e um dever. Mas, o que é a educação? A palavra educação vem do latim, educare, educere. É importante o seu significado, que literalmente é conduzir para fora. Portanto, a educação seria todo esse exercício que consiste em fazer com que o indivíduo possa sair de si para a sociedade. E isso se constitui por meio de recepção de valores, princípios, conhecimentos, tudo aquilo que torna possível a socialização do ser humano. Dizem os nossos bispos na sua carta pastoral Repensar a Educação em Moçambique o seguinte: com a educação se asseguram o progresso, o desenvolvimento e o bem-estar. Na presente fase da vida nacional, precisamos em Moçambique de uma educação sã e equilibrada, capaz de formar pessoas esclarecidas e comprometidas com o bem comum. Então, a educação em Moçambique quer nos levar a isso. Mas, quem são os responsáveis da educação? Quem são os que têm a responsabilidade e o dever de promover a educação? Primeiro temos o Estado, porque o Estado precisa de prover todas as condições necessárias para a educação. Mas, como nós sabemos, a educação começa na família. A família é o primeiro órgão, o Estado é o órgão geral, mas a família é o primeiro órgão que, recebendo as crianças, tem a responsabilidade de educá-las para os valores, educá-las para as virtudes, educá-las para conhecimentos, etc. Para além da família, nós temos a escola, que recebe a criança que já tem dados, já tem princípios básicos da família. E com a escola hoje, nós temos que falar da sociedade no geral. E quem fala da sociedade, fala também da função e da responsabilidade dos meios de comunicação social. A educação vai funcionar quando todos esses agentes da educação cooperarem para este fim. Aí já pode começar a pensar se a nossa sociedade educa ou não. A nossa escola, os meios de comunicação, as publicidades que nós vemos nas televisões, educam ou não. Mas educar para quê? Qual é a finalidade? Aí estamos a falar de projeto de pessoa, projeto de sociedade. No artigo 113 da Constituição da República, nós temos o seguinte:
A República de Moçambique promove uma estratégia de educação visando, veja esses elementos, visando a unidade nacional, a erradicação do analfabetismo, o domínio da ciência e da técnica e a formação moral e cívica dos cidadãos. Esses são como que os objetivos, ou lá para onde a educação quer levar cada um de nós como cidadãos moçambicanos. A unidade nacional, a erradicação do analfabetismo, domínio da ciência e da técnica e formação moral e cívica. Coloque os seus comentários, sobretudo olhando para como está a educação hoje em Moçambique, nesse tempo de pandemia por causa da Covid-19, em que as escolas ora fecham, ora abrem. E para terminar então essa reflexão, esse primeiro tema, estão as perguntas de reflexão e partilha que eu gostaria de ter os seus comentários, as suas respostas. Primeiro, após ter refletido em torno disso que acabamos de dizer, procure você partilhar as suas percepções em relação ao nosso país, em relação à educação no nosso país. Quais valores se transmitem nas famílias, nas escolas, na nossa sociedade no geral? Indique esses valores. E que modelo de pessoa e de sociedade se está a construir em Moçambique? Veja na sua comunidade, no seu bairro, na sua escola, como é que está a coisa. 2. O que deveríamos fazer nós, cristãos, famílias, para fortalecer a educação na família? Quando falo de cristãos, eu também olho para todos nós como cidadãos. Cada um tem responsabilidade nisso. 3. Que modelo de pessoa e de sociedade queremos formar para o futuro? Olhe para Moçambique hoje, no presente, os desafios que tem, e olhe Moçambique para amanhã, aquela Moçambique que nós queremos. Que modelo de pessoa? E ainda, 4, olhando para o contexto nosso de pandemia de Covid-19, diante desta realidade e dos inúmeros desafios impostos pela pandemia da Covid-19, que propostas concretas podemos assumir para que o acesso à educação seja um direito de todos e para todos? E eu convido a fazer os seus comentários. Entrar no segundo tema de hoje, que é direito à liberdade de expressão. Direito à liberdade de expressão. Este direito está ligado ao direito de opinião, de informação e de comunicação. Se nós olharmos para a nossa sociedade hoje, dá para dizer que, em termos de comunicação, estamos a desenvolver muito. Pense que em Moçambique nós estamos a dar passos largos nessa passagem de substituição do analógico para o digital. A nossa televisão está a desenvolver-se muito. Uma coisa que chama a nossa reflexão são os meios de comunicação e o seu uso. Mas outra coisa é a nossa capacidade e a nossa liberdade de comunicar. São duas coisas aqui que nos chamam a nossa atenção. Como você sabe que temos assistido pessoas que a liberdade de expressão para elas tem sido limitada por várias razões. Uns são assassinados por falarem demais, outros são limitados ou proibidos de falar, as suas rádios, televisões são condicionadas em função de algumas ideias. Recorde, por exemplo, o fenômeno de Cabo Delgado, em que alguns jornalistas foram impedidos de trabalhar, outros foram raptados, etc. São algumas sombras em relação a este direito. A juventude hoje também desenvolveu muito a técnica de comunicar. Mas será que comunica? Pense em todos os meios que a juventude e em geral temos para comunicação: Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp e internet no geral. Este meio que estou a usar agora no YouTube é outro meio de eu estar perto de si. Comunicação. Mas o que nós temos que discutir é a qualidade da comunicação e se essa comunicação está a fazer com que nós, de facto, estejamos em sintonia. Uma fundamentação a partir da Constituição da República. Nós temos o artigo 48,
que é um artigo intitulado Liberdades de Expressão e Informação. Esse artigo é composto por 6 números, mas eu não vou ler os 6 números para si, só vou ler o primeiro e o 6º número, que achei importante, não que os outros sejam menos importantes. O primeiro número diz o seguinte: todos os cidadãos têm o direito à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, bem como direito à informação. Portanto, é uma questão de direito. E o 6º número diz: o exercício dos direitos e liberdades referidos neste artigo é regulado por lei com base nos imperativos do respeito pela Constituição e pela dignidade da pessoa humana. Quer dizer, essa liberdade de expressão é condicionada, por um lado, pelo bem comum, que se adquire pelo respeito pela Constituição da República, e pelo respeito à dignidade da pessoa humana. O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz também o seguinte: todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Então, vale a pena pensar na liberdade de expressão como um direito fundamental que está na Constituição, mas também nós temos o seu sustento na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o que é que nos diz a palavra de Deus sobre esta liberdade de expressão? Deus é o primeiro a comunicar-se. Ele quebrou o seu silêncio e falou para nós. Se nós conferimos a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 2, ele falou outrora pelos profetas e hoje ele nos fala pelo seu Filho. Em Cristo nós temos a expressão total desse Deus. Deus se expressa para nós em Cristo. E ele fez o ser humano como o seu tu. Nós somos os interlocutores de Deus. Se é da essência de Deus comunicar-se, também deve ser da essência do ser humano, criado à sua imagem e semelhança, expressar-se, comunicar-se. Portanto, isso faz parte da essência, da natureza do ser humano, comunicar-se. E a doutrina social da Igreja também nos fala da liberdade, não é? E do seu poder no número 1731 do Catecismo da Igreja Católica, e é a partir dessa liberdade que nós chegamos à liberdade de expressão. E dessa liberdade de expressão nós temos esse direito fundamental para nós. Portanto, é preciso considerar que falar da liberdade de expressão à luz da doutrina social da Igreja é falar da liberdade que deve ser para todo o ser humano, mas que essa liberdade deve ser balizada pelo bem comum e pela ordem pública. Em termos de reflexão, perguntas de reflexão para este tema da liberdade de expressão, temos 3 perguntas que eu convido a responder nos comentários. Primeira pergunta: o que é que podem fazer as vítimas de violação deste direito à liberdade de expressão, sobretudo os acadêmicos, jornalistas e ativistas sociais? O que é que eles podem fazer? Segunda pergunta: como se pode manter o balanço frágil entre a liberdade de expressão e a legítima restrição com base no respeito pela dignidade da pessoa e da vida social boa? Como fazer isso? O que acha? E por fim, quais são as formas de se expressar que existem na sua comunidade, sobretudo entre jovens, e quais têm sido os meios usados para tal expressão? Coloque os seus comentários e eu espero partilhar consigo e responder também os seus comentários. O último tema de hoje são direitos e ideologias. É uma reflexão que eu trago para poder distinguir o que são direitos e o que são ideologias. O conceito de ideologia eu vou buscá-lo em Karl Marx, que chama de ideologia um sistema de pensamento que busca se impor e controlar a sociedade. Portanto, seria a ideologia da classe dominante.
Diferentemente da filosofia e das outras ciências, a ideologia se considera ela mesma uma verdade absoluta. Na filosofia e na ciência nós buscamos a verdade. A ideologia, ela se considera uma verdade absoluta, a partir da qual se interpreta toda a realidade. As ideologias, mesmo que elas se declarem como libertadoras, mas não promovem definitivamente essa liberdade. É uma liberdade fingida, é uma liberdade não verdadeira. Alguns exemplos de ideologias presentes na nossa sociedade. Eu gostaria que refletisse como é que esses dados que vou dizer são ideologias. Primeiro, marxismo e capitalismo liberal. Já pensou que o marxismo é uma ideologia? E o capitalismo liberal também é uma ideologia, porque não se assenta na natureza do ser humano, mas sim se assenta numa componente do ser humano, e essa componente se apresenta como toda a realidade. Desenvolvimento econômico. Nós temos que falar de desenvolvimento integral, não só econômico, mas muitas vezes o desenvolvimento econômico substitui o desenvolvimento integral. Direitos sexuais e reprodutivos é outra questão que é muito tratada como uma ideologia. A liberdade que se transforma em libertinagem. E por fim, ideologia do gênero. A questão de homem, mulher e outro. Deixo consigo essa reflexão. Ideologia e direitos fundamentais. Nós, como cristãos, como cidadãos, devemos estar atentos a essas várias ideologias que aparecem e termos uma mensagem baseada na natureza e na essência do ser humano para transmitir. Nós cristãos temos o Evangelho, porque em Cristo temos a revelação do homem na sua plenitude. Então, nós cristãos temos essa responsabilidade de transmitir valores verdadeiros para sabermos distinguir aquilo que é ideologia, aquilo que é verdade do ser humano. Para terminar, mais algumas 3 questões de reflexão que gostaria de deixar para si. A primeira é a seguinte: como se pode reconhecer uma ideologia na sua comunidade, na sociedade? A segunda, quais as ideologias mais presentes em vosso meio de vida, no seu meio de vida? E por fim, qual é a postura cristã que se deve tomar? Ou qual é a postura cidadã para nós cristãos e para os cidadãos que nós devemos tomar para que não caiamos em ideologias, mas sim em verdades acerca do ser humano? Comentei consigo no vídeo anterior e neste 5 temas ligados à 4ª Semana Nacional de Fé e Compromisso Social: direito à vida, direito à saúde, direito à educação, direito à liberdade de expressão e a questão de direitos e ideologias. Obrigado por ter me acompanhado e eu espero por si no próximo vídeo.